Meu nome é João Guerreiro, eu sou coordenador do curso de Produção Cultural do FRJ, professor das disciplinas do Núcleo de Produção Cultural. Eu coordeno também um grupo de pesquisa interinstitucional e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é o Observatório da Indústria Cultural, conhecido como OICUT. Nesse momento você já tinha lá o Heraldo HB, 2 anos depois surge o Mates Congu, que é um cineclube de Duque de Caxias. Você tinha o pessoal do Enraizado já também se articulando junto com os professores da UERJ. Então a gente acabou nessa conversa com eles, assim, vamos delimitar então uma pesquisa para conversar, né, um diálogo, né, uma pesquisa dialógica, né, sabe onde a gente vai chegar, né? Assim como a própria ação cultural, a pesquisa não parte da premissa que ela tem início, meio e fim. Ela tem o seu início e ela vai se desenvolvendo de acordo com o andamento da discussão das pessoas, o andamento dos projetos, e vai se abrindo, a gente não vai fechando. Eles, o que é a política cultural no município deles, se existe política cultural no município deles, como eles participam dessa política cultural. Porque a ação cultural, como eu falei, ela é uma ação política de transformação. A gente está escolhendo, na verdade, os grupos iniciais, né? 4 é porque a gente acha que pelo tempo daria, mas muito por ações que eles já vêm fazendo, as representações deles nos fóruns e o boca a boca, né? A gente pergunta, na verdade, para quem está sendo entrevistado, para eles indicarem grupos. E dessas indicações, a gente tenta pegar um pouco do que é denominado, né, por alguns, cultura popular, música, dança, denominada também cultura afro, denominada, tudo denominado, né, porque quem nomeia são os outros, né, então a gente está aceitando aqui. A gente não trabalha com a cultura da área da economia criativa, né? Essa pesquisa de mapeamento, agregando design, moda, a gente está preocupado com um outro arcabouço mais chamado por nós de cultura popular. Mas chegar nesses grupos já é um processo diferenciado. Primeiro, eles acham que a academia por si só os vê como se estivesse entrando no zoológico, né? Você vem, olha o objeto, faz a descrição do objeto, vai embora e não tem nenhum retorno para eles. A nossa ideia de pesquisa é uma pesquisa de intervenção. Ao mesmo tempo que a gente está aprendendo com eles, a gente está trocando, né? Mas a gente não está trocando o saber da academia com o saber popular, a gente está trocando saberes. Nosso saber não é melhor nem pior do que o deles, são saberes diferenciados. A gente está o tempo inteiro nessa interação. Eu acredito que o conhecimento se constrói na interação. Eu não acredito no conhecimento, o professor fica aqui falando e os alunos ficam como receptáculos, até porque, se for isso, ele vai ficar o tempo inteiro no Facebook, que não aguenta essa coisa. Então, como o conhecimento está na interação, a pesquisa também. Então, o diálogo é a nossa metodologia de pesquisa, né? E a autorrepresentação é porque eles já estão cansados de ter gente falando o nome deles. E não precisa que ninguém fale o nome deles. Eles têm voz. Então, se eles têm voz, eles falam sobre eles. Nós vamos fazer as análises e as mediações que a gente achar interessante e pertinente. Mas eles vão estar se falando como eles se veem, como eles veem a Baixada, como eles veem, principalmente a relação deles com o IFRJ, que é uma instituição que é importante, mas muito menos importante do que eu imagino para a Baixada Fluminense, do que ela pode vir a ser ainda. Eu acho que abrir a porta e sair dos muros do UFRJ para ir para dentro da Baixada, a Baixada Profunda, entre aspas, acho que é um papel nosso fundamental, e abrir o UFRJ para a entrada desses agentes. Não é à toa que a gente chama o Dudu de Morro Agudo e o Heraldo HB para dar uma palestra para os professores doutores e pós-doutores na pesquisa, garantir. Na verdade é isso, acho que é um grande amplificador das ações culturais na Baixada Fluminense. Esse é o nosso desejo, na verdade, é que essa pesquisa ela consiga extrapolar o IFRJ, extrapolar inclusive a Baixada Fluminense, amplificar a voz que é deles, né, sobre eles, falando sobre eles. Falar sobre a periferia. E nossa opção aqui é um olhar pela periferia.
nossa opção aqui no grupo de pesquisa é uma pesquisa de periferia, porque é melhor do que a outra? Não, é uma opção metodológica nessa. Tem outros grupos que vão estar falando sobre a ópera, sobre o samba, que não seja de periferia, o movimento do Renascimento da Lapa. Nós temos uma diversidade cultural tão grande que cabe, acho que, ao IFRJ, pelo menos a nossa pesquisa, ao estar na Baixada Fluminense, tentar abarcar um pouco essa discussão sobre a produção cultural na Baixada Fluminense, sobre essa ótica. A gente não está preocupado com o Teatro do Leblon. A gente acha que o Teatro do Leblon é ótimo existir, a gente está preocupado com o Teatro da Laje, por exemplo, no Complexo do Alemão. A gente está preocupado com o sarau da Casa de Cultura do Donana, lá de Belfort Roxo. Ou seja, então são algumas ações que a gente acha que esse diálogo é importante. E principalmente, né, conversando com eles, é sobre como está sendo praticada a política pública na Baixada Fluminense com o Conselho Municipal de Cultura. Então a gente quer saber como as ações culturais estão ocupando os espaços dentro dos conselhos municipais e, mais do que isso, se os conselhos municipais eles atuam verdadeiramente ou é apenas uma formalização para poder ter mais recursos vindo do Ministério da Cultura para o município. Ou seja, os conselhos municipais são aparelhados politicamente, mais do que isso, desculpa, politicamente todos serão, mas eles são aparelhados partidariamente. O gestor nesse momento é quem controla o conselho, ou o conselho sabe do seu papel, sabe o papel que ele tem é de formular a política a ser executada para a secretaria. Então, uma outra vertente da pesquisa é se formos solicitados participar de um debate sobre o papel dos conselheiros e dos conselhos municipais, fazer cursos de formação para isso, que é um buraco que ficou na política de centralização do poder e de recursos na área da cultura. Você tenta trazer recursos para a ponta, para o município, e do município chegar nas ações culturais através dos conselhos municipais de cultura, mas os conselheiros municipais muitas vezes não sabem o que eles estão fazendo. Muitas vezes eles acham que aquele é o lugar de ficar com o pires na mão, tentando vender um projeto, ter um apoio do secretário, quando na verdade ele está ali representando o seu segmento. Não só a sua ação cultural, mas todo o segmento, né? O seu setor, representante da área de artes cênicas, representante da área musical, representante da área do audiovisual. Então a pesquisa tem essa preocupação, perguntar para os agentes, né, para as ações, para os praticantes, o seu papel na política do local, perguntar se essa política existe. A grande maioria diz que nem a grande referência ou a grande marca da política cultural na Baixada Fluminense seria a sua ausência. Isso é lamentável. Ou seja, o que foi pensado lá no Planalto Central, né, para chegar com a capilaridade na ponta, que seria aqui as ações culturais, se perdeu quando chegou na Baixada. Em algum labirinto desse recôncavo fluminense, né? Baixada é recôncavo. Acho que se o nome fosse recôncavo, teríamos menos estereótipos na Baixada. Então, a pesquisa ela é ambiciosa, como toda pesquisa deve ser, mas a gente acha que está conseguindo dar conta do que a gente gostaria. Primeiro, acho que as ações culturais que estão sendo visitadas estão conversando com a gente, trazendo muita riqueza para a nossa pesquisa. Segundo, porque essa discussão de o que a gente pode fazer junto com eles também está trazendo retornos interessantes, como necessidade de ter apoio para a elaboração de projetos, as dificuldades que eles têm na prestação de contas, formação de elaboradores de projetos culturais. Espero que tenha ajudado. Boa tarde.